agenda familiar no Delfina e vai fazer todo o esforço possível para presidir a reunião online. De qualquer forma, ele me solicitou que, caso ele não seja possível para ele, precise sair, a gente sabe as coisas como estão, ele pede que a senhora Suelen, a senhora conselheira Suelen, presida a reunião. Porém, nós ainda estamos sem quórum. E o regimento diz que às 9 horas precisa ser feita a primeira chamada. Então, ele pode fazer essa primeira chamada e nós aguardamos 15 minutos. Ao término dos 15 minutos, né, com o quórum se dá início à reunião. Sem quórum, eu gostaria de saber se todos concordam. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saber se essas pessoas que estão ausentes aqui presencial, se estão acompanhando a reunião através do link. Não estão, e o link já está disponibilizado no grupo, como é de praxe que a gente sempre faz. E até agora ninguém se manifestou, apenas ele, certo? Senhor conselheiro Jamerson, o senhor está nos ouvindo? Senhor conselheiro, o senhor nos ouve? Senhor conselheiro, o senhor nos ouve agora? Agora sim. Então, o senhor pode se sentir à vontade e fazer a primeira chamada. No momento, nós continuamos sem quórum. E depois da primeira chamada, se aguarda mais 15 minutos para tomar outra decisão. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero pedir desculpa por não estar presente presencialmente, uma questão familiar, né? Hoje é dia 22 de dezembro, na qual foi marcada essa reunião extraordinária. Estamos aqui para discutir o PAI hoje. Então, nesse momento, a gente faz a primeira chamada. Aqui onde foi me passado não tem quórum, né? Vamos esperar mais 15 minutos para a gente fazer a segunda chamada. Senhor conselheiro, o senhor está nos ouvindo?
Já temos quórum, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Estão ouvindo perfeitamente? Sim. Bom dia mais uma vez a todos e a todas presentes e os que estão online, né? Primeiramente, eu quero dizer que não foi possível participar presencialmente por conta de uma demanda familiar de doença, né? Então, vou estar aqui online. Quero agradecer a compreensão de todos, né? Como a dona Mari falou, eu pedi para a conselheira Suelen presidir essa reunião de hoje. Eu gostaria de saber se ela aceitou. Sim, não tem para onde correr. Então vamos lá nesse desafio. Não entendi. Vamos lá, né? A gente precisa pelo menos finalizar o ano com um desfecho dessa programação anual de saúde. Eu achando que o microfone que ele ouve legal é esse aqui. Oi. Então vamos lá, né? Posso iniciar? Bom dia a todos e a todas, bom dia, senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. Só para tirar duas dúvidas para que a gente possa manter, né, a legalidade da reunião. Normalmente nos conselhos, o atendimento não traz isso, né? Quem preside a reunião seria o decano do conselho. Só para confirmar que pode ser a Suelen mesmo, tá? Com relação a isso, não tem uma indicação do presidente. Outra coisa, se a Suelen estiver relatando, né, ela não pode fazer o relato sendo presidente, ela tem que passar a presidência para uma outra pessoa para que ela possa fazer o relato, porque ela é interessada. Tem previsão? Posso dar uma sugestão? Assim, eu estou vendo que esqueci de novo. Lorisval ele é suplente da Luana. Eu não sei se é previsto nessa situação, como a Luana é a primeira secretária, ele como suplente, ele poderia estar direcionando os trabalhos. Entendeu? Eu acho que é mais do que eu. Acho que é melhor. Eu sempre confundo com a mãe. Eu quero chamar outro coisa. Acho que é melhor.
aqui na apresentação, Vanessa, por favor. Então vamos lá. Depois daquele momento que nós tivemos e que não houve um consenso sobre a aprovação da paz, o encaminhamento naquela ocasião foi retornar para a CETEPOF, e aí finalmente a gente conseguiu reunir com os membros da Câmara. O que eu estou trazendo aqui, ai meu Deus, eu já tinha apresentado anteriormente, tá? Então essa aqui é a base legal, a análise e a composição da programação. Então, o que a gente tem que ficar claro na nossa cabeça é que a programação ela é um instrumento de operacionalização do plano de saúde. Então, quando naquela ocasião foi se colocado aqui que havia perda de objeto, não existe perda de objeto para instrumento de gestão, porque toda administração, seja ela pública ou privada, ela precisa planejar o exercício, tá? Então, o planejamento, ele é um norteador. Então, através desse planejamento, a gente traça objetivos, a gente traça metas e a gente traça diretrizes. Então, ele é uma referência daquela gestão, entendeu? Durante o exercício. Então, assim, eu acho muito perigoso quando a gente diz assim, eu não vou aprovar. Mas como é que eu vou cobrar? Porque nesse planejamento, o que a gente vai observar? As 4 diretrizes. Então, as 4 diretrizes, elas saíram da onde? Da conferência. Então, ela foi aprovada. E foi aprovada por este conselho no início do ano. Então, nós decidimos 4 diretrizes. A partir dessas diretrizes, foram traçados os objetivos, como se fossem objetivos específicos. E a partir desses objetivos, se elaborou metas, tá? Que são os nossos indicadores. Então, o que a gente vai observar? Outra coisa também que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, o que tem que conter nessa paz? A definição das ações que no ano específico garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do plano. A gente acredita que vai estar abaixo, mas quando a gente analisar o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre, a gente tem como apontar e fazer as nossas ponderações, tá? A identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da paz e a previsão da alocação do recurso orçamentário. Então, o que é a alocação do recurso? É o que eu reservo, tá, para executar aquele determinado objetivo, aquela determinada meta, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira diretriz é a organização do acesso ao serviço resolutivo de qualidade na atenção. Então, nele a gente vai ter o objetivo 1.1, que ela está mais voltada para ações epidemiológicas, sanitárias e ambientais. E aí eu deixei ali, porque hoje a gente usa o sistema DigiSUS. E aí o DigiSUS, né, como se fosse cada ação, ele classifica como subfunção. Então, a gente tem classificada como subfunção vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, atenção à saúde, rede de urgência e emergência, né? Então, a gente vai ter várias subfunções. E aí, o que a gente observa? A descrição da meta, o indicador, a unidade de medida, o índice de referência, a meta para 2020. Então, por exemplo, reduzir a taxa de mortalidade, o indicador dele, né, para eu medir, a minha referência de medida é taxa, mas eu vou ter indicadores que eu vou ter como unidade de medida, percentuais e número. Então, assim, por isso que eu tento sensibilizar vocês, porque a partir do momento que eu desaprovo isso aqui, eu não tenho referência do que eu preciso alcançar.
mas a gestão ela vai continuar executando, porque ela precisa executar, porque isso aqui está previsto na lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, se vocês abrirem lá o Diário Oficial da aprovação da LOA de 2019, você vai ver toda a alocação de recursos para todas as secretarias que fazem parte da jurisdição do Amazonas. Então, a gente vai encontrar lá. E aí, esses valores alocados, eles estão conforme o que o sistema solicita. Cadê? E aí, né, a gente vai vendo objetivo por objetivo, tá? Isso aqui eu já tinha apresentado para vocês. E então a gente chega, cadê? Senão vai ficar aqui. Demonstrativo da programação. Então, é onde a gente vê o recurso. É o que foi reservado para essa determinada subfunção. Só que as despesas, elas são divididas de duas formas, tá? Assim como despesa corrente, né? E despesa de capital, tá? Receita corrente e receita de capital. Então, aqui, a despesa corrente é o que eu gasto com material, com pessoas, entendeu? Já a receita de capital é o que eu invisto para estruturar. Então, por exemplo, se eu fosse construir uma sede nova para a Suzano, de onde que sairia esse recurso? Da despesa de capital, tá? Então, para eu executar, eu tiraria da despesa de capital. Ah, mas eu vou comprar materiais para leitura, para fazer gota espessa. Tá? Da onde que vai sair esse dinheiro? Da receita corrente. Tá? Então, a gente tem que ficar muito claro a modalidade de cada uma e o destino de cada uma. E aí, conforme o DIGISUS, tá? A gente tem valores para as informações complementares, administração geral, atenção básica, assistência hospitalar ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição. E a gente vê que aqui, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar para fortalecer. Porque o Amazonas ainda ele é muito incipiente na vigilância alimentar. Então, são coisas que a gente ainda vai trabalhar para o futuro. Tanto que até saiu uma Câmara que vai estar tratando disso, até para puxar esse bonde, tá? E aí, quando nós pensamos no parecer, a gente pensou em colocar os decretos que suspenderam as atividades administrativas. Eu sempre brinco que a gente já foi teimoso, tá? Cadê? E aí a gente decidiu, né, votar pela aprovação da Programação Anual de Saúde, que está em consonância com a LOA e em consenso com os demais membros. Somos favoráveis pela aprovação da Programação Anual de Saúde e por ser um instrumento de gestão para acompanhamento da execução orçamentária e dos indicadores pactuados, de acordo com cada diretriz que foi aprovado previamente por este Conselho Estadual de Saúde. Então, esse é o nosso parecer. E aí a gente vai abrir para os questionamentos. Além da conselheira Cleidini, mais alguém? Tá ok. Cleidini, 3 minutos, tá bom? Tá bom. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Essas questões e essa pauta que está novamente voltando a ser discutida, eu lembro que a discussão maior, no dia que foi trazida para cá essa pauta, né, foi a questão do prazo, né? O prazo que era para ter vindo, a preocupação dos conselheiros
era o prazo que era para ter vindo para cá, para aprovação. Mas a gente entende, eu pelo menos, vou ter que entender, né, devido toda essa turbulência desse ano, que aconteceu no decorrer do ano de 2020, devido a essa pandemia inesperada, né, que atrapalhou não só essa paz aí, como atrapalhou muitas coisas, né, na área principalmente na área da saúde, né. Então, eu acho que não tem para onde correr. A gente está aqui para tentar resolver de todas as formas as questões e fazer valer, porque cada dia mais as coisas vêm de forma mais legais, mas eu pelo menos vou fazer de todas as formas para não atrapalhar o andamento, né, que é numa área tão importante que é a saúde. Conselheiro João, próximo. Na verdade, primeiro momento eu queria só um esclarecimento com relação ao parecer, para depois eu poder me posicionar. No outro relatório, né, foi colocado que o plano chegou ao Conselho em setembro, e agora está posto que foi em julho, né, ele chegou ao Conselho. E naquela ocasião foi colocado que em julho ou agosto ele foi inserido no sistema, e aí ele chegou no Conselho em setembro. Só queria esse esclarecimento. Ele foi encaminhado, porque agora o sistema é um tal de CIGED, que a gente ainda se embanana com o bicho. No sistema, ele foi inserido em agosto, mas eu também consultei um advogado sobre isso, né, sobre essa questão da perda, né, existe alguma perda? Ele disse que não. Em situações de calamidade, a gestão, né, os atos administrativos, né, eles podem ter alguma lentidão, tá? Mas sem prejuízo. Tem um decreto-lei, eu até estou perguntando dele, que a minha pretensão era ter trazido hoje ele aqui, só que ele precisou viajar e eu esqueci o número do decreto. É um decreto-lei que ele fala justamente sobre os atos administrativos em situações que, mesmo que exista morosidade, não há prejuízo dos atos, entendeu? Só que tem que ficar muito claro na nossa cabeça que atos administrativos são diferentes de atos jurídicos. A gente sabe que o SUS ele tem um monte de lei, só que a gente vive um cenário diferente, epidemiológico, social, diferenciado, né? Que diversos momentos foi suspenso as atividades em geral mesmo, né? Através de decreto, onde houve fechamento dos estabelecimentos, suspensão das atividades. Muitos profissionais que poderiam ficar em home office ficaram em home office, exceto aqueles que não têm para onde correr, como é o meu caso. Por ser enfermeira, eu não tenho para onde correr, então eu sou aquele grupo que tem que ficar trabalhando, né? Então é isso que eu tenho para dizer. Mas se tu quiseres, eu abro o sistema e você vai ver quando ele foi inserido, tá? Ok, agora eu gostaria de me posicionar. Foi enviado a esse conselheiro, né, uma carta que chegou ao conselho também, né, só não veio, acho que para a plenária, do coletivo do Fórum Amazonense de Saúde Mental, e eu me responsabilizei em ler ele aqui. Então, eu gostaria de fazer essa leitura. Então, ilustríssimos senhores e senhoras, o coletivo do Fórum Amazonense de Saúde Mental, um movimento que integra representantes de vários movimentos sociais a este vinculado, vem por meio de seus membros manifestar pela reprovação do PAS 2020, ora posto sob apreciação e deliberação do SES, em reunião convocada para 15 de dezembro de 2020, que era no ano passado. As ações e metas propostas, executadas ou não, estarão superadas e inviabilizadas por desuso de prazo e perda de objeto.
Agrega-se a perda da habilidade temporal para a votação do desgoverno que determinou sucessivas trocas de gestor principal, a desativação do SES, a eleição de novos conselheiros, as denúncias de operações policiais sobre corrupção e, por fim, o estado pandêmico da região. Esses motivos nos sugerem opinar e reafirmar a posição pela reprovação do PAS 2020. Solicitamos inserção e leitura para apreciação na pauta na reunião. Então, isso foi colocado pelo coletivo do Fórum Amazonense de Saúde Mental. Bom, posto isso, na verdade, eu não falo em reprovação, porque eu toquei muito na questão da perda do objeto pela seguinte questão. Nós não podemos botar a culpa na pandemia. A pandemia ela surgiu a partir de março. O PAS deve ser apresentado no exercício anterior, para ser executado no exercício posterior. Tá? A partir da LDO, e aí da LOA que você tem no ano anterior, você já prevê as ações para o ano posterior. Entendo que é um instrumento de orientação perfeitamente, mas é fácil você fazer o plano depois que as ações já foram executadas. Quando você der o relatório, possivelmente a partir do mês do que as ações foram executadas, esse relatório vai atender a todas essas exigências. Tá? Então, o planejamento, ele não pode ser pretérito, independente de ser civil ou de ser administrativo. O planejamento, ele tem que ser anterior, porque o planejamento posterior vai orientar que tipo de ação, se aquelas ações já ocorreram. Tá? E como eu falei anteriormente, a pandemia ela surge em março, tem toda a sensibilidade com relação a isso pode ter comprometido totalmente a execução das ações. Acho que, se eu não estou enganado, na época foi feito um replanejamento, na época pelo atual secretário, ainda Rodrigo Tobias, e pelo governo do estado, e depois com o Rodrigo, acredito que ainda, foi necessário um replanejamento, tá? Mas a partir do que já deveria estar planejado anteriormente. Então, e inclusive é dito como recomendação que a elaboração e envio do PAS para aprovação do respectivo conselho antes do encaminhamento da LDO do exercício correspondente e a execução no ano subsequente. O questionamento aqui é em relação a isso apenas. Por isso que eu me posicionei na última reunião sobre essa questão de nós avaliarmos um plano que é pretérito. Já aconteceu. Tá? E eu continuo com a minha posição com relação a isso. Não consigo ver a necessidade de aprovação em função de algo que já tenha acontecido. O conselheiro cedeu o tempo que ele cedeu a palavra para a conselheira Sueli, tá? Mais alguém na plenária ou alguém que esteja virtual queira se manifestar? Bom dia. Sobre a questão do instrumento de planejamento, reconhecemos que houve uma atipicidade nesses últimos 2 anos. E isso já foi vastamente falado aqui nesse conselho. Então, não vou ficar me repetindo. Tivemos contingências em relação ao próprio conselho, que foi uma situação herdada da gestão 2018. Tivemos a situação da pandemia, que é sim um fator muito forte, muito preponderante no processo de planejamento e organização das ações da Secretaria. Isso teve um impacto muito forte. Tiveram várias dificuldades de discussões técnicas, inclusive para incluir o próprio conselho e inclusive para atender algumas questões, inclusive a audiência pública, que nortearia o plano, por consequência, a paz. Então, eu gostaria de que esse conselho entendesse que o Estado, ele tem procurado, sim, trazer para a discussão e não fazer documentos de gabinete, para que a gente possa melhorar a situação de saúde. Mas este ano, a situação, ela
fugiu um pouco do controle em relação à apresentação, mas o documento foi apresentado em julho. Nós precisávamos fazer o encaminhamento da PAS, de fato, conforme o conselheiro falou, no prazo anterior. Mas acontece do exercício anterior. Mas acontece que nós, por conta de, inclusive, definições orçamentárias e financeiras, que o recurso da Secretaria foi muito direcionado para ações de Covid, para o combate à pandemia, tudo isso teve um impacto muito forte no processo de discussão interna. Isso levou um tempo. Mas eu gostaria de deixar claro que não se pode perder um objeto de um processo de planejamento na Secretaria, mesmo que tardio. Ele chegou. E eu acredito que os conselheiros têm a compreensão de que a gestão, embora tenha os esforços todos concentrados para trazer e discutir, fazer funcionar o SUS dentro da sua normatização, essas situações têm impacto no processo. E aí, nós estamos fazendo, inclusive, a PAS de 2021, nós estamos fazendo um processo de discussão, mas nós temos que contemplar uma série de situações, e é por isso que essa PAS ainda não chegou. Por quê? Porque nós tivemos uma audiência pública, nós tivemos contribuições da sociedade, nós estamos renorteando e prevendo uma pandemia que toda hora se comporta de uma forma diferente. Quando se imagina que as coisas estão melhorando, a gente tem notícia de que está recrudescendo em algumas situações. Então, essas coisas, elas interferem. A nossa programação virá, na próxima reunião do Conselho ela estará aqui, com certeza, porém, a gente pede a compreensão dos senhores que não invalidam o documento por questões mais administrativas. Devemos todos nos concentrar em procurar entender o conteúdo do instrumento, não a formalidade de prazo. Claro que isso é importante, tanto é que existem toda a legislação definindo isso. Mas eu acho que o conteúdo é muito mais importante que os senhores discutam e contribuam do que propriamente a questão do cumprimento meramente legal de prazos, né? Por exemplo, eu compreendo a manifestação do Fórum de Saúde Mental em relação, por exemplo, a que foi inclusive tema da nossa audiência pública, de dizer, não, a gente quer ver coisas mais concretas dentro da política de saúde mental. Concordamos, acho que tem que melhorar. Estamos acionando a área técnica para que possa contribuir e melhorar, tanto no âmbito do plano, quanto no âmbito da programação 2021. Agora, meramente reprovar um instrumento porque não cumpriu determinado prazo, senhores, a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar. Então, façam as recomendações, façam as ressalvas que os senhores desejarem nas resoluções que o Conselho aprovar, mas eu sugiro que a gente avance, senão vai ficar muito difícil aqui a gente ficar mandando vários instrumentos e ficar empatando, porque a gente não consegue chegar a uma definição em relação a isso. Eu acho que é importante a colocação da doutora Radija, a questão da ressalva, né? Eu acho que não impede eventualmente o Conselho aprovar, mas com a devida ressalva e as considerações. Como era uma questão que era para ser discutida no final de 2019, né, João? O ano subsequente para execução. E não sei se teria algum problema dessa aprovação com as devidas ressalvas com relação ao que aconteceu, né? Somente nesse ano. Em 2019, certamente o Conselho estava sob aquela situação da questão judicial, né? Até para a gente finalizar o processo eleitoral, nós vivenciamos isso, né? O quanto foi dispendioso. Sueli. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando tu falas que já foi executado, só que para eu produzir um relatório de gestão, eu tenho que ter indicadores norteadores, entendeu? É o que eu estou tentando explicar para vocês. O plano, por mais que tenha tido todos esses problemas, mas é a partir dele, entendeu, que a gente vai buscar os consolidados de cada área técnica para gerar o relatório anual de gestão.
entendeu? Então a gente vai ficar sem norte. É complicado, eu não sei, eu trabalho diferente. O meu entendimento de gestão, de execução de plano de gestão é outro. Mais alguém? O PAS foi construído a partir de quê? O PAS, Olha, não é a partir do PES? Na verdade, a PAS é o desmembramento do PES, tá? Só que a gente sabe que o PES ele precisa ser reformulado. Por isso que demorou muito. Tanto que quando vocês entenderam que precisam de mais 60 dias para rever, eu fui contra. Porque eu seria mais favorável, meu entendimento, é que a gente aprovasse com ressalva e chamasse as áreas técnicas para rever cada indicador desse. Porque eu entendo que quem vai nos orientar quanto a esses valores, qual foi a referência para cada valor, como que se chegou a cada percentil, a cada taxa, a cada número, entendeu? É com as áreas técnicas. É esse o meu entendimento. Agora, eu tirar só por tirar, eu que fiz epidemiologia, eu já tenho dificuldade de entender algumas dessas fórmulas loucas aí da bioestatística. Como teve um colega que chegou, tem indicadores da atenção básica que tem que ser revisto, mas eu sozinha, Suela, eu não consigo enxergar. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, sabe? Se eu não concordo, eu tenho que apontar o porquê eu não concordo. Só que a justificativa, entendeu? É por causa do tempo, porque eu não conheço, porque eu não sei. Então, a PAS, ela é o desmembramento, ela é. Mas a gente está vendo que ela foi inserida no sistema, elas são os indicadores que a gente vai referenciar. E aí, eu vou até pegar o exemplo do relatório de gestão, que quando eu li o bichinho lá todinho, está lá o apontamento do conselho, onde a gente precisa fortalecer saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental e da pessoa com deficiência. Isso eu até conversei com a própria secretaria. Então, a gente tem que chamar as áreas técnicas para isso, para ver onde é que a gente melhora, para rever indicador, entendeu? É o meu entendimento. Mas eu acho que eu não tenho mais poder de convencimento sobre os meus colegas, porque eu já li essas leis todinhas, entendeu? E eu entendo que é um instrumento de gestão, que ele está sendo executado, que ele é a nossa referência para 2020, inclusive para a elaboração, para a conclusão do relatório anual de gestão, tá? A gente ainda está pendente do primeiro quadrimestre, né, Radija? Segundo quadrimestre ainda tem a pactuação interfederativa. Aí vai chegar aqui, aí vai dizer a pactuação. Eu não vi. Mas isso aqui foi apresentado. Já estava, na verdade, constituído. Quando foi feita reunião aqui, foi feita reunião ali naquele porão, entendeu? Sobre esses indicadores que a gente já trabalha. Tem indicadores que ele vai ser indicador aqui no Amazonas, vai ser indicador lá no Rio Grande do Sul. Não importa onde eu estou, porque é interesse do Brasil. Eu sempre falo o que é indicador, que vai ser aqui no Norte, Nordeste, no Sul. Vacina é indicador? É indicador. Redução da mortalidade infantil é indicador? É indicador. Redução da taxa de câncer uterino, que é o que mais mata as mulheres nesse estado, é indicador. Agora, se a gente chegar, quando for analisar, que é onde vai aparecer, que eu já estou até com o relatório lá do bendito, da sindicância lá da CPI, né? Já estou com o relatório. É lá que a gente aponta. Vocês têm que entender que não é só reprovar, é analisar. Se eu não concordo, beleza, eu apresentei aqui o meu relatório.
O meu voto é que aprove, mas o teu é contra, mas justifique porque está votando contra. Eu vou lá, fica na ata, eu pego a ata e só coloco lá no sistema. Agora, o que a gente não pode deixar é sem dar uma resposta para o sistema, porque isso interfere diretamente para o Estado, inclusive no não repasse de recursos. A gente tem que parar também de pensar que eu tenho que ser inimiga da gestão. A gestão faz merda? Faz. A gente tem que apontar. Só que a gente tem que trabalhar para fazer uma boa gestão. Inclusive, se aliar às pessoas que estão aqui todo dia dentro dos seus departamentos. Colaborar. Então, é isso que eu tenho para dizer. E se tiver ainda alguma coisa para esclarecer, se não tiver, a gente vota. Aprova com ressalva. Se tiver ressalva, coloca os apontamentos dos conselheiros. E se reprovar, eu vou apensar o relatório, porque o relatório é da Câmara, a não ser que tenha pedido de vista. E eu apenso o relatório da Câmara junto com o indicativo de reprovação. Tá? Além do conselheiro João, mais algum questionamento do pessoal da plenária? Para a gente partir para os encaminhamentos, tá? Pessoal que está online, alguém se manifesta? Todos estão nos ouvindo aí? Conselheiro João, 3 minutos. Bom, primeiro, conselheira Sueli, você tenha certeza que o que eu estou defendendo não é baseado no achismo, não tem inimizade com gestão e estou aqui buscando colaborar. Mas dentro das minhas convicções e do que eu acredito, né, que se é pertinente, eu vou defender as minhas ideias aqui dentro. Reunião passada, eu fui a favor, né, daquele pedido de vista que o Ronaldo que foi revertido, que independente disso, precisava encaminhar um documento e esse conselho precisava dar uma resposta lá para ou a secretaria, para o Ministério. O regimento, nós viabilizamos a construção do regimento. Agora, questões que eu não vejo viabilidade em aprovar, não é só questão de temporalidade. Nesse caso, a temporalidade, ela afeta diretamente no que está sendo posto. Por isso que é a minha questão. Agora, você dizer que as decisões são por achismo, por achar por isso, por achar por aquilo, me perdoe, tá? Eu me sinto até desrespeitado com relação a isso, dentro desse conselho. Tudo que eu faço aqui, eu busco assumir dentro do meu compromisso, tá? E eu busco respaldo para isso. Da mesma forma que você, o que Vossa Senhoria busca junto às questões jurídicas e tal, eu também tenho esse comportamento. Tá? Mas eu, enquanto conselheiro, tenho as minhas responsabilidades. A questão aqui, nesse instrumento, não é só questão de ter temporalidade. Tem as orientações? Sim, tem as orientações. Mas eu não consigo visualizar isso a partir de algo que já se foi executado. Justifica-se que nesse período tal aconteceu isso, na pandemia não foi possível construir tal, beleza, tranquilo. Agora, colocar algo que já... que deveria ter sido planejado anteriormente, né? E que você vai trazer esse planejamento a posteriori, eu não consigo ver como viabilidade, tá? E vou reforçar, não tem inimizade na gestão, tá? Não tenho nada contra a gestão, sou apartidário, tá? A minha política é em defesa da fiscalização, nós somos um órgão fiscalizador e eu estou aqui por isso. Quero deixar bem claro isso. Tá? Eu já falei anteriormente aqui, na última reunião, aqui a minha discussão é no campo das ideias, elas não são pessoais, eu não tenho inimizade com ninguém, porque se eu arrumar inimizade aqui dentro, eu estou fazendo o meu papel errado dentro desse conselho. Tá? Então eu queria deixar bem claro essa situação. Perfeito. E aí faz os apontamentos, porque o relatório é da Câmara. Sim. Então a Câmara, ela entende. A gente fez o parecer enquanto Câmara.
Aqui ninguém é obrigado a engolir o parecer e aprovar favorável. Existem 3 possibilidades de voto. É aprovar, reprovar ou aprovar com ressalva. E a outra situação é pedir vistas. Então são 4 situações, vamos pontuar, tá? Então eu acho que é isso que tem que encaminhar aqui, senão a gente fica se estendendo e voltando ao mesmo ponto. Aprovar, reprovar ou com ressalva. Justamente, e aí eu insiro no sistema, no DigiSUS. Então, eu creio que, diante do esclarecimento da conselheira Sueli, na apresentação do parecer da Câmara Técnica e de alguns questionamentos alencados aqui, nós podemos consensuar aí as 3 propostas para dar encaminhamento: o aprovar o parecer da comissão, o aprovar com ressalva ou o reprovar. Todos concordam com essas 3 situações para que nós possamos votar? E aí, na reprovação, precisa colocar uma justificativa. O sistema, ele pede sempre as considerações do conselho. Então eu vou apensar o relatório e após isso é colocado as considerações do conselho. Então é do conselho, tá? Então a gente vota e aí lógico que vão aparecer os números de votos favoráveis e desfavoráveis. A partir disso você vai ter um total e aí posteriormente faz a justificativa do porquê está reprovando o instrumento. Os conselheiros que estão aí online, estão cientes das opções para os encaminhamentos? O primeiro é aprovar o parecer da comissão técnica. O segundo, aprovar com ressalvas. E a terceira é reprovar. Eu só queria fazer um esclarecimento sobre o sistema, porque o Libardoni está questionando a questão de temporalidade. Nós já perdemos, se a gente for levar ao pé da letra a temporalidade, a gente vai terminar 2020 sem analisar o primeiro e segundo quadrimestre, tá? E as pactuações interfederativas, tá? Porque eu sozinho não tenho perna para o número de funções que eu tenho para executar, né? Então a gente está terminando o ano com esses 3 instrumentos ainda pendentes. E aí eu tento sempre para não ficar em branco, dar uma justificativa para o Ministério da Saúde. Dentro de cada campo eu justifiquei a questão da pandemia e dos decretos que foram publicados ao longo desse ano, tá bom? Além desse decreto-lei aqui, que é o 42, que o menino até me mandou aqui. O sistema que citaste é o CIGED? Não, é o DigiSUS. Hoje nós fazemos uso do DigiSUS. O DigiSUS, ele, do jeito que eu apresentei aqui, é do jeito que está lá dentro, tá? Então, tanto que ele deixa lá o status, ele fica em apreciação pelo conselho, tá? Então, assim, a gente terminou 2020 já com a situação de 2019 resolvida, graças a Deus, e aí a gente vai entrar 2021 ainda precisando finalizar a situação de 2020. Então, se a gestão tem falhas, a gente também tem falhado enquanto conselho. É importante esse crescimento do sistema para os conselheiros terem ciência. Eu apresentei os encaminhamentos, né? Se for aprovar com ressalva, vai ter que especificar a ressalva. Se for aprovar, também vai ter que colocar a justificativa lá no sistema. Tudo a gente precisa fazer as nossas considerações. Eu apresentei o sistema no dia, na reunião passada, eu até chamei o Ismael, para ele subir aqui, a gente entrou no sistema e eu apresentei o sistema. Então, por enquanto, em relação à paz, primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, o status está lá escrito em apreciação pelo conselho, tá bom? Só para esclarecer.
Conselheiro? Só uma dúvida então, duas. Suelen, os outros relatórios chegaram na temporalidade para o Conselho, certo? Chegaram na temporalidade para o Conselho, Então porque... é nossa responsabilidade. Pois A outra eu acho que nós temos duas propostas, porque aprovar com ressalva seria o quê? Qual seria a justificativa para isso? Pois é, eu estou querendo que o Conselho se posicione, porque eu já me posicionei no meu parecer. Então, quem tem que se posicionar são as pessoas que aqui estão, entendeu, que vão votar. Então, meu voto aqui, a sugestão de voto é pela aprovação, que a gente apense lá o relatório. Mas se aqui vocês entendem que não tem que aprovar, que é reprovado, eu também tenho que dizer porque eu estou reprovando. Se eu aprovar com ressalva, eu também tenho que colocar minhas justificativas, que é o espaço que eu tenho para falar. Então, o Conselho, ele tem o espaço dele para falar no sistema, para se posicionar no sistema. Então, quem vai votar aqui, né, se for reprovar, então, dentro da redação aí tem que colocar, não no meu parecer, mas quando sair a resolução, dentro da resolução vai colocar lá, considerando os votos, 10 votos, 15 votos contra, né, em virtude, né, de tudo isso que você já pontuou aí. Então a gente coloca na resolução. É assim que funciona. Não é o meu parecer que vai ser alterado. Que vai ser justificado a reprovação ou a aprovação com ressalva. Exato, por isso que eu não estava vendo uma aprovação com ressalva, porque não tem essa proposta. Tem a proposta da aprovação, conforme o relatório da comissão, né, e a proposta de não aprovação pela questão do efeito pretérito, né, das ações já terem sido executadas. Então você só quer definir duas propostas, aprovar ou reprovar? Não, mas nós temos o poder de Pois é. colocar a terceira definição. Sim, o plenário. Sim. E é isso que nós Pode até salvar e você colocar isso, mas recomendo que na É. próxima vigência Sim. seja encaminhado em tempo hábil para que a gente não precise apreciar o instrumento após a execução do ciclo. É uma observação, né, professor, da ressalva. Ou então reprova. Aí reprova porque entendemos que existe apego ao objeto diante disso. Então antes da Tem conselheira... lei que fala sobre isso. Se tivesse, então uma lei, uma resolução. A lei que a gente segue é a complementar 141 de 2012. Aí existem outras leis, que eu imprimi essas leis todinhas para entender, né, que falam dos instrumentos, para que eles servem, entendeu? Então o SUS ele é cheio de lei. Com certeza. A gente só fala da 8.080, da 8.142, mas a gente tem um tantão de lei que a gente tem que observar. Inclusive no início do parecer eu cito cada uma delas. Mas assim, se existe o entendimento, justifica. Eu só vou pôr aqui, não vou alterar nada, porque sai na resolução e a gente apensa a resolução lá. Ele exige isso. Tanto que eu ainda não consegui retornar para a secretaria para fazer colocar o relatório do Covid, porque ele me pede isso. Então, em janeiro a gente vai ter que apreciar o primeiro e segundo quadrimestre, porque eu não consigo retornar ele. Pois é, Suela, até os conselheiros aí que estão em dúvida, a gente já pode aprovar com ressalva, aprovando, mas justificando que foi aprovado até com prazo, né, atrasado do Conselho, devido ao ano atípico, o ano de pandemia. A gente pode aprovar com ressalvas, justificando depois que aprovou dessa forma, por isso, por aquilo outro. Então, eu acho assim que é válido a proposta de aprovar com ressalva. Então, podemos avançar? Essa aprovação com ressalva já está aparecendo na SUEL, mas coloca a questão da pandemia, a questão de vários fatores ali. Não, dizendo para a gente aprovar. Coloque essa ressalva. Porque o conselho não sou eu, gente. O conselho são vocês. Então, se eu reprovar ou aprovar com ressalva e tudo mais, eu tenho que me manifestar enquanto conselho.
É isso. Então, se eu reprovar, a gente dentro da resolução vai o porquê reprovou. Se eu reprovar com ressalva, na resolução também, tudo fica bem esclarecido lá. Considerando, desconsiderando, desconsiderando. É um monte de considerando. Bom, dando a questão da discussão, peço vista do processo. Pedida de vista do processo, do parecer, é isso? Na verdade, ele está pedindo vista da programação. O que você está pedindo vista, Libardoni, é da programação. A programação ela é pública. Vamos lá. A vista não é da programação. A vista é baseada no parecer. Eu tenho que trazer outro parecer, né, com base no seu parecer. Bem, então, o conselheiro João está pedindo vista do parecer da Comissão Técnica, Planejamento, Orçamento e Finanças, né? Não, vamos lá. É um processo, gente. Tá? É um processo que foi... O passo foi submetido à Câmara. sim. É o plano. Eles fazem a análise. Agora, esse processo todo, a secretaria vai me passar, e a partir desses autos do processo e das informações que vem no parecer, eu faço a análise e vou trazer o novo parecer. É isso. Eu não peço a vista apenas do parecer. Claro, o parecer é o resultado final. Tá? Então, o processo que existe com relação... Qual é o processo? Qual é o pedido? Análise e apreciação do PAS no Conselho. Esse processo foi inserido lá na Secretaria do Conselho. A Secretaria do Conselho mandou provavelmente a mesa diretora mandou para a Câmara. A Câmara deu o parecer e trouxe para a plenária, com a relatoria. Tá? Agora eu estou pedindo vista do processo, que são todos esses documentos. Pediu vista, Tá certo. aí a gente encaminha. A bom só tem que colocar, Ajeitar para os membros assinarem, tá bom, Meire? Aí, como hoje já é quarta, aliás, é terça e amanhã já é dia 23, vai ter expediente amanhã aqui? Vai. Então, vou tentar falar com o pessoal do grupo para a gente concluir, para poder encaminhar, tá bom? Então, Só lembrando também que esse processo volta na próxima reunião ordinária do Conselho. E lembrar que o nosso regimento interno também precisa votar. Esse é o assunto aí, então. Todo pedido de vista, segundo o regimento, ele volta na próxima reunião ordinária do Conselho. sim, que é janeiro, né? Janeiro. Conforme o calendário da última reunião. Sim, sim. Então, os conselheiros que estão lá, foi pedido vista do processo da paz pelo conselheiro João, vai ser encaminhado para ele, e na próxima reunião ordinária de 2021 já será posto em pauta também essa situação. Alguma contestação do pessoal que está online aí? Conselheiro Navarro? Então, nesse exato momento, se declara por encerrada a reunião. Tem mais alguma coisa aí da organização? Não? Por isso que eu perguntei. Oi. Bom dia a todos. Quero só aproveitar a oportunidade, porque na reunião ordinária tinha uma mensagem para passar para vocês, mas foi um momento inusitado, né? Quando eu cheguei em casa, eu fui ver o WhatsApp e li essa mensagem que eu achei muito pertinente e condizente com o que eu falei. E o título dela é muito interessante, e eu queria que vocês atentassem para cada frase, cada questionamento.
Não sei se vocês têm conhecimento dessa mensagem, mas ela é muito interessante. O título é: Vamos refletir? Há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de fim de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos! Quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par, 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem afago dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas. Muito choro sem entender por que tão rápido. Sorriso embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de álcool, sabão, água e álcool em gel. Médicos e profissionais de saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, crianças, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta, um vírus e milhões de sonhos cancelados, um vírus e milhões de famílias destruídas, um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância de agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não vão comemorar o Natal esse ano? Você sabia que você é privilegiado em ter a sua família reunida neste Natal? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família. É poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021? Vamos somente orar por dias melhores? Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem nós amamos? Vamos reclamar menos? Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele? Vamos refletir o que realmente importa? Cada minuto vale muito, lembre-se disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Tá bom, né? Posso falar assim? Então, diante dessa maravilhosa mensagem, né, todos nós possamos refletir muito,
gente declara por encerrada a reunião desse conselho e já externo boas festas, um excelente Natal dentro das nossas possibilidades e condições que estão sendo nos impostas, e que o ano que vem seja um ano melhor em todo sentido, né? Que a dificuldade que porventura venham a aparecer diante de nós, que possamos ter o discernimento, a graça de Deus para superá-las, ok?